jovem muito ativo, aluno dedicado, um excelente irmão e filho. Este era Lucas Camargo de Brito. O estudante de engenharia naval tinha 22 anos, se formaria este ano na Federal do Rio Grande e cometeu suicídio no último mês de março. Ele estava desaparecido e seu corpo foi encontrado em uma praia no balneário do Cassino, no Rio Grande do Sul. Apesar de não haver indícios, Lucas estava com depressão. Nós conversamos com Tatiana Albuquerque de Camargo, mãe do jovem, que falou sobre o filho e de sua luta para que leis para conscientizar sobre a depressão infanto-juvenil sejam aprovadas em todo o país. Ele vinha sempre nas férias, então meio do ano e final do ano foi quando ele vinha passar as férias conosco. No meio do ano ele vinha sempre em julho, então ficava julho até comecinho de agosto, e as férias mais longas eram em dezembro, janeiro e fevereiro, que ele ficavam 3 meses. Então esse tempo era maravilhoso, né? Ele estava com a família, então estava sempre feliz, alegre, sempre brincalhão, sorridente, como sempre. Então a gente nunca percebeu nada nele, né? Nunca percebi nada. Infelizmente, o governo faz muita divulgação de gripe, febre amarela, AIDS, várias coisas, né? Campanha de vacinação contra várias coisas, mas infelizmente ninguém faz campanha contra a depressão. Então, a imagem que a maioria da população tem da depressão é que a pessoa, quando fica deitada na cama, no escuro, não quer levantar, tomar banho, não quer estudar, essa é a imagem de uma pessoa com depressão. Pelo menos a que eu tinha, né? Então, a falta de conhecimento, infelizmente, prejudica a gente a descobrir se alguém da família está com depressão ou não. Porque o Lucas, ele, inclusive, no dia que ele sumiu, né? Ele foi para a faculdade de manhã. Então, assim, ele tinha as melhores notas da universidade. Ele era vice-presidente do PET, presidente do diretório acadêmico, ele estava sempre envolvido em tudo na universidade. Quando o professor faltava, ele ajudava a dar aula, ele dava aula de reforço para os alunos. Então, assim, inclusive no dia do velório, os professores falavam como que um aluno com as notas dele, um excelente aluno, brincalhão, sorridente, como que foi acontecer isso com ele? Então, assim, não é um perfil de uma pessoa que a gente imagina com depressão, né? Só que é uma doença muito silenciosa, a gente não consegue perceber com facilidade, né? Só conversando mesmo com a pessoa. E, infelizmente, a nossa distância prejudicou isso, né? Porque quando ele veio nas férias, ele ficou dezembro, janeiro e fevereiro. Ele estava perfeito, feliz, a família toda elogiando ele, que ele tinha evoluído bastante, ele estava fazendo meditação, alimentação regrada, sabe? Um filho perfeito, né? E quando a gente recebeu a notícia, assim, que eu percebi que ele tinha sumido, que eu não consegui mais localizar ele, a gente pensa, né? Como? Tudo dificulta por conta da distância, né? A gente não consegue olhar nos olhos e dizer, meu filho, você tá bem, né? Porque eu falei, no mesmo dia que ele sumiu, eu perguntei, como você tá? Tá bem? Não, tô bem, mamãe, tudo bem. Ele dizia sempre que estava bem, porque ele não queria preocupar a família, né? A mãe conta que Lucas tinha uma namorada que havia conhecido na adolescência e que, assim como ele, tinha saído de São Paulo para estudar no Rio Grande do Sul. No final de novembro do ano passado, a namorada pediu um tempo e Lucas ligou para a jovem, dizendo que estava passando mal. Lucas estava com crise de ansiedade, suando frio e não conseguia formar frases. O caso foi um sinal de alerta para a mãe. Foi a primeira busca por ajuda profissional. Ele foi na psicóloga no dia seguinte e me disse que não conseguia falar com ela. Ele falou, mãe, eu não consigo falar. Fala com ela o que eu tenho, porque eu não consigo. E aí eu contei. Ela disse que ia ver o que poderia fazer com ele, só que ele não se sentiu bem. Ele chegou em casa depois e disse, olha, mãe, não deu certo, não quero mais ir nessa psicóloga. Ela não adiantou nada, não quero mais. Aí eu falei, calma, Lucas, mamãe vai ver um outro psicólogo para você, porque nem sempre a gente gosta do primeiro e tal. Aí minha mãe tem uma amiga aqui de São Paulo e ela ligou para ele, eles conversaram, eles se identificaram, ele adorou ela. Ele começou a fazer o tratamento psicológico com ela via Skype.
E aí, umas 2 sessões que eles fizeram, ele me ligou dizendo que ele estava perfeito, que ele estava bem, que ele não tinha mais nada, e que tinha tudo resolvido, que ele estava ótimo. E falou que ele achava melhor dar um tempo no PET, no diretório acadêmico, para poder ele se concentrar mais nas provas, para poder amenizar um pouco aquele monte de tarefas que ele tinha acumulado. Tatiana ficou preocupada com o fato de Lucas não ter dado continuidade ao tratamento psicológico e buscou ajuda na faculdade, mas seu pedido foi ignorado. Eu liguei na universidade, falei com o departamento de engenharia mecânica, falei o que estava acontecendo com o Lucas. Aí ele disse que o que poderia ser feito é ele trancar a matrícula, né? Aí eu falei, e uma opção de ele fazer EAD? Né? Ele falou, só com laudo médico, do psiquiatra. Tal. Eu falei, mas psiquiatra, mas ele nem tratamento com psicólogo quer fazer. E ele falou, o único jeito, né? Ou você trancar a faculdade mesmo. Eu falei, tudo bem, você não quer o nome do Lucas, o nome do estudante, né? Para poder se inteirar mais sobre o assunto, pesquisar sobre ele aí, dar uma ajuda no que for preciso. Ele falou, não tem necessidade. Eu achei aquilo muito estranho, né? Falei, nossa... Eu tinha me aberto com ele, o que tinha acontecido com ele, e ele não quis nem pegar o nome do aluno. Eu falei, eu gostaria do nome do professor responsável, pelo coordenador do curso. Ele me deu o e-mail dele, que ele não estava lá naquele dia, eu ia ligar numa outra vez. Aí eu liguei depois, não consegui falar com o professor, então eu mandei e-mail. Mandei um e-mail para o professor e no Facebook dele eu mandei um recado inbox também. Né? Só que eu não obtive retorno. No dia do velório, a mãe do estudante foi informada pela pró-reitora da FURG que em 10 anos a faculdade registrou 17 casos de suicídio, mas que acabaram não ganhando projeção na mídia, como foi o caso do Lucas. Tatiana reclama da omissão da faculdade e da demora para a marcação de consultas e da falta de uma triagem no atendimento psicológico da FURG, para identificar os casos que merecem atenção mais urgente. Depois do fim definitivo do namoro, Lucas voltou a buscar ajuda, desta vez marcando 2 consultas na faculdade, uma para maio e outra para julho. Mas a morte de Lucas provocou uma mudança na postura da FURG. Com a morte dele, vários jovens, todos os amigos dele, todos, sem exceção, estão tendo atendimento psicológico, né? Fora os amigos, todos os jovens que têm necessidade, que sentiram vontade de buscar um atendimento psicológico, a universidade está atendendo eles. Os professores tiveram reuniões com coordenadores de curso, com a reitoria, para eles terem um olhar mais empático com os alunos, de atenção. Então, se um aluno falta 2 dias, o professor comunica à faculdade, a faculdade liga para saber o que está acontecendo, vê um aluno cabisbaixo, o professor pergunta, coisa que antes não tinha, hoje tem. Né? Então, eu fico feliz, fico triste, óbvio, por não ter mais meu filho, mas fico feliz por ele poder, com isso, salvar outros jovens. Né? Infelizmente, foi um descaso, né, da parte dos psicólogos da universidade que foram marcar para ele meses depois e ele não pôde esperar. E isso eu não quero que aconteça com mais nenhum jovem. Emocionada, a Tatiana encerrou a entrevista deixando um recado aos pais e reafirmando sua luta para que a lei que busca conscientizar sobre a depressão infanto-juvenil seja aprovada aqui em Osasco e no resto do país. A dor de uma mãe que perde um filho é a maior dor que existe nessa vida. Eu não desejo isso para ninguém, né? E a dor é tão forte, que eu procuro transformar a minha dor, né, de uma forma para ajudar pessoas, né? Porque como eu não tinha informações, como eu não consegui decifrar o que meu filho tinha, eu acredito que várias mães, vários pais podem estar passando por isso. Tem filhos ou algum membro da família que estejam com depressão ou com alguma doença, né? Porque a depressão tem vários braços que levam a esquizofrenia, bipolaridade, ansiedade, várias coisas. E isso eu não sabia, né? Só fiquei sabendo depois que você passa por isso. Aí você vai começar a pesquisar e saber mais. Então, eu quero levar informação para todo o Brasil,
né? Para todo o Brasil mesmo. Essa lei já foi aprovada no Rio Grande, que é a cidade que ele faleceu. Eu espero conseguir aprovar aqui em Osasco, em várias cidades brasileiras, para que essa lei se torne lei federal, lei brasileira, que todo mundo possa ter acesso à informação. Porque cada vida que eu puder salvar, cada jovem que eu puder salvar, vai ser como se eu estivesse resgatando um pedacinho do meu filho que eu não consegui salvar, que eu não tive a oportunidade de salvar. Então, eu não desejo que aconteça isso com mais ninguém. E aqui está meu filho, meu amor, minha vida. Que onde ele estiver, eu sei que ele está feliz por eu estar dando continuidade ao propósito que ele foi embora, né? Que ele foi para salvar muitos jovens da universidade. E eu vou aqui continuar o legado dele, de salvar não só da universidade dele, mas universitários do Brasil todo, vai ser o meu grande foco.